Bom dia, meu povo. Sejam bem-vindos a mais um Ateliê Vlog. Recentemente eu mudei completamente a minha rotina e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu estou lidando com ela. No que você está vendo esse sol lindo e maravilhoso aí, é 6 horas da manhã em ponto. Não tinha costume de acordar cedo, mas ultimamente eu estou me esforçando para poder acordar e ter mais tempo para fazer minhas coisinhas. Não só fazer minhas coisas, como também apreciar pequenos momentos e ter rotinas de autocuidado, que normalmente eu não costumava ter. Para quem não sabe, a minha rotina de antes era totalmente desregulada. Acordava tarde, trabalhava demais até de noite, às vezes nem almoçava, e mesmo depois de terminar todas as tarefas, toda vez que eu sentava e tentava relaxar, eu não conseguia. Pelo simples fato de eu achar que só pelo fato de eu sentar e não fazer nada, na minha cabeça era um crime porque ela estava sempre acostumada a estar em modo alerta. E se eu não continuasse fazendo isso, a minha cabeça ficava me cobrando demais, mesmo estando completamente exausta. E isso é péssimo. Me deixava estressada, me deixava ansiosa, e eu decidi mudar completamente isso porque, sinceramente, não tem como viver desse jeito. Quando você trabalha em casa, geralmente você precisa ser produtiva para você conseguir colocar as coisas em dia. Mas o meu problema não era produtividade. O meu problema era simplesmente não parar para descansar, não parar para viver os momentos do agora, simplesmente ficar cego pelos objetivos do futuro, ao ponto de você não conseguir nem cuidar da própria saúde. E por causa disso, eu vivia sempre deprimida, achando que a minha felicidade vai ficar só lá na frente e só vai acontecer depois que eu atingir os objetivos que eu quero. Quando eu me dei conta dessa gravidade da situação, eu fiquei tipo assim, nossa, eu não posso continuar desse jeito. E eu preciso mudar isso agora, ou senão, quando eu chegar no meu objetivo futuro, eu já não vou estar inteira. Ou eu posso até morrer antes de conseguir esse objetivo e não conseguir viver quase nada. Eu tava praticamente na mesma vibe daquele filme Soul, da Disney, onde o protagonista sempre acha que precisa seguir um propósito para ter sentido na vida. E quando a pessoa realmente acreditava nisso, ela acabava virando uma alma perdida. E eu tava quase virando esse bichão aí, gente. Mas na verdade não é assim. A vida não precisa de um propósito para você conseguir viver ela. E a almazinha chamada 22, ela consegue mostrar isso pra ele. E é basicamente isso que aconteceu comigo. Depois que eu comecei a perceber essas coisas, eu tive que mudar completamente a minha rotina, o meu modo de pensar e o meu modo de viver, para que eu não acabe me tornando uma alma perdida também. E a partir daí eu comecei a mudar totalmente os meus hábitos, como vocês viram no começo do vídeo. Eu tô começando a fazer meu almoço agora. Antes eu nem almoçava, não comia nada, praticamente ficava o dia todo na tela. Comecei a acordar cedo, comecei a tomar mais café da manhã com calma e acabei descobrindo um novo hobby, que é fazer pãezinhos caseiros. Eu até gosto de cozinhar, mas mexer com massa de pão e toda a estética, o trabalho manual e o cuidado acabou sendo bastante terapêutico para mim. E eu também desenvolvi um pequeno ritual antes de trabalhar. E é ou assistir algum vídeo que eu gosto bastante de ver podcast. Fazer um pouquinho da unha ou então fazer alguma coisa descontraída antes de já começar o trabalho. Me permite dar pausas durante o meu trabalho, pausas para comer, pausas para conseguir fazer algum exercício, pausa para tomar um café, alguma coisa. Porque antes eu tinha uma mania de que quando eu começava a fazer uma coisa eu tinha que terminar naquele dia, naquele momento. E a maioria das vezes, quando eu não conseguia terminar, geralmente eu dormia lá pra madrugada. E isso fazia muito mal pra mim, porque toda vez quando eu acordava de novo, eu sempre ficava com enxaqueca. Agora eu tô me permitindo descansar mais. Quando eu não conseguir postar vídeo num dia ou em outro dia, não ficar me cobrando. Tô tentando focar ter mais tempo de qualidade comigo mesmo e ao mesmo tempo trabalhando e postando os vídeos no meu ritmo. E isso foi até melhor porque a maioria dos meus vídeos recentemente começou a ter uma qualidade muito melhor, porque eu tenho mais paciência para conseguir editar os vídeos do que ficar batendo ponto nas redes sociais. Eu ganho muito mais quando eu edito um vídeo muito bem editado e entrego uma qualidade muito melhor, postando na frequência certa, seja um dia não, um dia sim na semana, do que um vídeo rápido de 30 segundos, batendo ponto toda hora e todo dia da semana. Um texto ali que pode engajar ou não, na verdade nunca engaja. Mudar o meu modo de trabalho, a minha rotina e o meu modo de pensar me trouxe muito mais paz e descanso na minha cabeça do que era antes. Dessa forma eu consigo viver mais, aproveitar mais os momentos do agora, focar em novos hobbies que eu quase não tinha, ter paciência comigo mesma, simplesmente me permitir ter uma vida leve enquanto eu ainda não consigo os meus objetivos. Sair da frente e deixar que a vida me carregue no ritmo dela. É muito melhor você viver assim do que viver sempre em alerta, sempre preocupada com as coisas, achando que você vai conseguir controlar o futuro. É uma coisa que eu tinha na minha cabeça, mas
Isso é muito péssimo, porque eu achava que eu conseguia controlar as coisas, controlar o futuro, mas isso não acontece. A gente não controla as coisas. E você vive no modo automático ao ponto de quando as coisas começam a dar errado, você começa a surtar. E isso é péssimo para sua saúde mental. É péssimo para quem convive com você, porque ver você passando por isso também causa um tipo de sequela na pessoa. Seja seus filhos, ou seu marido, ou seu namorado, ou namorada. Enfim, quem convive com você vai ver essa situação e não vai saber o que fazer. Ou às vezes vai ficar muito triste porque nunca consegue ver você satisfeito ou feliz com as coisas. Você vai ver você sempre estressada, sempre triste, sempre desesperada. E isso é péssimo para ambos os lados, porque a cada dia que passa, isso pode agravar e piorar. Eu mesma cresci num ambiente onde todo mundo era estressado por causa do trabalho ou por causa da vida e não conseguia lidar com a vida em si. Transmitia toda essa toxicidade, todo esse estresse, onde você não podia ficar parado, você não podia sentar e assistir uma televisão tranquilo, mesmo de ter feito todas as tarefas da casa, mesmo de ter ajudado, onde a pessoa transmitia a infelicidade dela em você, onde você tinha que preencher o vazio dela, que nunca era preenchido. Eu cresci num ambiente onde as pessoas que me criaram não eram bem resolvidas com a vida dela e transmitiram uma responsabilidade para os filhos adivinhar e ter que dar sentido à vida sem sentido deles. Trouxeram uma responsabilidade de trazer uma felicidade e resolver os problemas deles para conseguir preencher um vazio onde nem eles mesmos conseguiam preencher. E isso tudo na base do estresse, na base da pressão, da agressão e muitas outras coisas. Olha o nível aonde isso pode chegar. Quando você não cuida de você mesmo, quando você não tem paciência para lidar com as suas situações e frustrações, quando você liga o modo automático e esquece de viver. Enfim, eu decidi quebrar esse ciclo. Eu decidi tomar uma decisão agora antes que piore lá no futuro. Sim, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que foi muito reflexivo. Eu também sei que muitas pessoas passam ou passaram pela mesma coisa que eu. E eu também sei que não é tão fácil sair dessa situação de uma hora para outra. É tempo, é processo. E principalmente paciência. E como eu disse no outro vídeo, mas eu vou repetir aqui de novo, cada um tem suas situações e suas experiências. Essa é a minha experiência e a forma com que eu achei melhor para mim lidar com essas situações. Eu espero que esse vídeo tenha te dado algumas reflexões e tentado te ajudar de alguma forma. Muito obrigada por ter vindo até aqui. Deixe nos comentários seu ponto de vista e também não se esqueça de se inscrever no canal. É isso, até a próxima!